Dados todos os avisos, nós seguimos então no sexto encontro. Estamos no sexto encontro dessa série Mais Fundo, Transformação Real para quem tem sede de vida. Nós estamos falando sobre processo de transformação. Nós estamos falando sobre mergulhar mais fundo. Estamos refletindo sobre sair da superficialidade da vida, sair da superficialidade da espiritualidade e mergulhar a fundo no conhecimento de Cristo Jesus. Por isso é para quem tem sede de vida. Mais fundo, transformação, crescimento, desenvolvimento na jornada com Cristo Jesus. Esse é o tema geral da nossa série. E a teologia reformada vai chamar esse processo de desenvolvimento, esse processo de crescimento, de santificação. Talvez você já tenha ouvido falar sobre essa expressão, santificação. Onde, a partir da nossa união com Cristo, e nós conversamos sobre isso há uns 2 domingos atrás, nós estamos unidos em Cristo Jesus e nada pode nos separar do amor dele, que nos faz um com Deus. Nós estamos unidos e a partir dessa união em Cristo Jesus, nós vamos, ao longo da jornada da vida, nos tornando mais parecidos com Cristo Jesus. Esse é um processo de santificação. Só que essa caminhada não pode ser externa. Essa caminhada chamada santificação não pode ser uma casca, não pode ser superficial. Ela não pode ser, utilizando uma linguagem mais contemporânea, ela não pode ser fake. Ela não pode ser uma máscara. Porque senão ela não é transformação, senão ela não é santificação. Então a espiritualidade cristã, para ser profunda, ela precisa ser verdadeira. Ela precisa ser de dentro para fora. Então a nossa reflexão dessa manhã é exatamente sobre como nós desenvolvemos esse processo de santificação. Por isso o tema é o coração da transformação. A gente vai ver aonde está o coração da transformação das nossas vidas. E para isso eu vou te convidar a você abrir a sua Bíblia, ou você ligar o seu dispositivo eletrônico que contém a Bíblia, ou acompanhar comigo o trecho da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, do verso 11 ao verso 21. Gálatas, capítulo 2, do verso 11 ao verso 21. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face. Paulo que está falando isso, ok? Enfrentei-o face a face. Por sua atitude condenável. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Só que quando eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. E olha só, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar pela atitude de Pedro. Versículo 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos que em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum, de jeito nenhum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha a profundidade disso. Eu morri pela lei a fim de viver agora para Deus. Versículo 20. Maravilhoso. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo Jesus morreu inutilmente. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, pedimos, Senhor, a Tua capacitação, o Teu derramar,
o derramar do Teu Santo Espírito que habita em nossos corações, para que traga esclarecimento, vida que transborda, e que assim a gente entenda o coração da transformação. Nós estamos nesse processo de nos tornarmos mais parecidos com o Senhor, e queremos, nesse momento, ouvir a Tua doce voz falando aos nossos corações. Fala, Senhor, fala. Nós estamos prontos para receber aquilo que vem do Senhor. Em Cristo Jesus, amém e amém. Santificação é um processo constante e profundo de crescimento na graça de Deus. Aí você pode perceber que o texto que nós lemos falou sobre justificação. Justificação, que é um ponto na minha história, na sua história, na nossa jornada, onde nós somos decretados justos. Ou seja, nós fomos justificados através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz em nosso lugar. É um ponto na história em que Cristo Jesus diz: vocês agora são livres, justificados, e Deus olha para nós agora como teu povo santo e perdoado. E aí você pode ainda estar pensando, mas como esse evento justificação vai se relacionar com a nossa jornada de santificação, com a nossa jornada de transformação? E aí eu vou te trazer uma pequena ilustração. Alguns anos atrás, quando a gente pegava metrô, era muito comum você pagar o bilhete, e o bilhete era impresso. Sair ali na bilheteria. Hoje, se você for para São Paulo fazer uma viagem, você vai ver que hoje tudo já é por celular, eletrônico e tal. O bilhetinho até sai, né, mas já é naquele papel de maquininha, de cartão e tal. Tem pessoas que com o próprio QR Code do celular entram. Mas, enfim, há um tempo atrás você ficava com aquele bilhete. Você comprava aquele bilhete, passava na catraca, saía a linguetinha, colocava o bilhete no bolso e pronto. A sua passagem estava paga. Você entrou no metrô e você iniciava, então, a sua jornada. Só que, curiosamente, essa não é a única função do bilhete. Por quê? Porque em alguns momentos em que você estiver no vagão, pode ser que entre um fiscal do metrô, isso não só em São Paulo, mas em qualquer lugar, de trens, de metrôs para o mundo inteiro, e solicite a você o bilhete que você comprou. E às vezes entra esse fiscal, e todo mundo começa a procurar onde está o bilhete e tal, e ele vai lá perguntando, cadê o bilhete? Cadê o bilhete? Ou seja, você não precisa pagar de novo. Você não precisa pagar de novo. O bilhete já te colocou dentro do metrô, mas esse bilhete também te mantém no percurso da jornada. Porque se você não mostrar, você pode ser tirado do vagão. Então esse bilhete te mantém na jornada. A justificação é esse bilhete, que já foi pago. Você não precisa pagar mais. Mas essa justificação, esse bilhete, também é o bilhete que te mantém na jornada de santificação. Então, olhando para o texto, olha só que situação interessantíssima. O início do texto que nós lemos. Eu não sei se você percebeu aqui, mas está rolando o quê? Você percebeu o que está acontecendo aqui? Confronto. Né? A palavra apareceu aqui, enfrenteio, uma confusãozinha aqui, né? Ou, né, como dizem os jovens, uma tretinha aqui, né? Uma confusão, um empurra-empurra, alguém falando ali um para o outro, chamando, engrossando a voz. E o interessante é que não é ninguém mais, ninguém menos que Paulo versus Pedro. Paulo versus Pedro. E o verbo grego que aparece aqui, antistemi, ele é traduzido para enfrenteio, porque ele sugere um significado de confronto, um significado de resistência, um significado de oposição. Paulo estava discordando totalmente e condenando a atitude de Pedro. Ou seja, é um verbo ali realmente para briga, né, para oposição contra alguém. Então Paulo estava falando muitíssimo sério. Guarda essa informação, porque antes de nós seguirmos para a razão desse conflito, perceba que Paulo está argumentando as suas razões, explicando a doutrina da justificação. Olha só, mas o que tem a ver
a doutrina da justificação num conflito entre crentes. Isso é interessantíssimo, porque a gente tem Paulo, que é crente, escrevendo aos Gálatas, que são crentes, contra Pedro, que é crente, envolvendo gentios, que são crentes, chegando os judeus da parte de Tiago, que também são crentes. Então, de tanto conteúdo teológico que Paulo tinha para abordar uma atitude condenável, ele escolhe falar sobre justificação aqui. Por que ele usa o tema da justificação? Isso salta aos nossos olhos. Por que ele está usando esse tema? A gente precisa entender a razão do conflito. E ela está bem clara no final do versículo 12. Olha só o que diz no final do versículo 12. A atitude de Pedro, quando porém eles chegaram, ele afastou-se, ele separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Temendo. Qual que era a razão da atitude de Pedro? Medo. E deixa eu me explicar o que está acontecendo aqui. Da onde vem esse medo? Pedro estava tranquilão, num happy hour com os gentios ali, sentado na mesa, conversando, dando risada, comentando sobre a última final do Campeonato Galileu de polo de camelos. Ele estava ali batendo papo, falando sobre a vida, pescaria, se foi boa, se foi ruim, né? E estava tudo, né, sussa, quando chega Tiago, com uns judeus mais conservadores, judeus com aquela tradição. Aí, sabe aquele momento que, chegou os caras conservadão aí. Aí Pedro, o que faz? Simplesmente fingiu que não conhecia as pessoas com quem ele estava ali se relacionando e sai de fininho. E Barnabé vai na onda também. E Paulo, sabendo e vendo dessa atitude condenável, afirma que Pedro, isso ele diz no texto bíblico, Pedro estava sendo o quê? Hipócrita. Por isso a sua atitude é condenável. Pô, você é falso, está lá sentado com os caras, está conversando com os caras e não tem problema nenhum nisso, aí você finge que não é amigo, você vira as costas e tem essa atitude condenável. Por que Paulo está sendo incisivo aqui? Porque não era um medo de perseguição, mas o que estava no coração de Pedro era aquele medo de perder a aprovação das pessoas. E o que será que Tiago vai falar de mim? Se me ver com esses caras, o que será que esses judeus vão pensar? Então, um medo de perder a aprovação das pessoas. E aqui que está o problema. Se Pedro estava com medo de perder a aprovação de homens, é porque o seu problema estava na esfera da santificação. Era um problema profundo. Ele havia esquecido que a verdadeira aprovação que o Evangelho oferece a nós estaria em viver para Deus. Essa é a verdadeira aprovação. Só que ele estava vivendo, buscando a aprovação dos homens, de outras pessoas. Aí a gente pode fazer a primeira reflexão. Será que esse também não é, às vezes, o nosso problema? E eu quero frisar que essa mensagem é para crente. Paulo está falando com crente. Paulo está falando com os crentes de uma igreja. Paulo está falando com Pedro, que é um apóstolo. Paulo está falando com a gente. Então pode ser o nosso problema também. Rapidamente, a gente pode se esquecer do que o Evangelho afirma para mim, do que o Evangelho afirma para você, que nós somos livres, e aí quando nós nos esquecemos disso, nós voltamos a nos algemar, buscando o quê? Aprovação humana. E por que voltamos a nos algemar? Porque buscar a aprovação de homens é uma verdadeira prisão, e nós sabemos disso. Essa é a nossa infeliz tendência. Desde criança, ficamos muitas vezes inquietos com as nossas notas na escola. E às vezes não é uma inquietude de apresentar uma nota para os pais, mas já é aquela inquietude de comparação. Ah, mas eu fui pior que o meu amiguinho. Ah, mas eu não estou no ranking da professora. Ah, mas a professora não vai gostar de mim se eu não atingir essa meta. Nós nos corroemos, quantas vezes nos corroemos de ansiedade em reuniões de trabalho, onde você atingiu as metas, onde você entregou a proposta, mas você ainda está ansioso com o que o seu superior vai pensar a respeito de você.
Eu devia ter entregado mais. Eu devia ter dobrado a meta. E quando dobrar a meta, quadriplicar a meta. E aí não tem fim. Será que isso não está relacionado com a nossa tendência em buscar a aprovação das pessoas? Temos medo de não impressionar as pessoas que admiramos. Medo de estragar um encontro. Né? Lembra lá do primeiro encontro? O medo. Não, e se der tudo errado? E se eu fazer isso? E se eu não fazer aquilo? Vou abrir um parênteses aqui para ilustração. A minha esposa já está fazendo assim. Já está fazendo assim, porque eu estava lembrando dos nossos primeiros encontros, meu amor. Né? E que eu demorei para entender o que acontecia, porque eu queria impressionar a minha garota, né? Então eu levava para sair a minha garota, né? E 6 meses de namoro, e ela não comia. A gente ia comer alguma coisa, ela não comia. Ah, só um suquinho. E só um suquinho, né? Depois eu perguntei. A princípio era uma apreensão de comer na minha frente. Né? Uma preocupação. Talvez, né? Não sei, né, esposa? Um alface no dente, né? Alguma coisa assim, né? E sorrir e tal. Mas por quê? Porque a gente fica preocupado com as outras pessoas. E olha só, isso nos aprisiona, né? Eu estou ao redor de amigos e às vezes a gente fica com medo de falar alguma bobagem. O que será que vão pensar de mim? E se não gostarem da minha roupa? E aí a grande pergunta é, você não foi liberto de tudo isso quando Cristo Jesus te salvou? Você não foi liberto dessa busca de aprovação pelas pessoas quando você foi alcançado pelo amor incalculável de Deus que te faz um em Cristo Jesus? E se você está unido em Cristo Jesus, nada mais importa? Então o que está acontecendo? Por que a gente volta a coçar as nossas feridas? E quando a gente coça as nossas feridas, elas se abrem novamente. Por que a gente volta a nos algemar de novo? Né? Porque a cada dia nós ficamos preocupados com opiniões das pessoas, a ponto de, guarde isso, a ponto de, né, agora tem uma palavra chique, chamada feedback. Né? Feedback. E aí você fala assim, não, você precisa ir atrás do seu feedback. Você precisa receber o seu feedback para o crescimento. Mas nós não prestamos atenção que muitas vezes todo o feedback que a gente recebe está sendo ponto fundamental para a construção do nosso senso de identidade. E daqui a pouco o teu senso de identidade é formado e construído apenas de feedbacks. E aí quando nos criticam, quando nos ridicularizam, quando nos ignoram, e aí o que acontece? O nosso senso de identidade construído em feedbacks é corroído. Você entra num desespero, porque daí toda a sua identidade formada em feedback, ela cai, de acordo com uma crítica. Qual que é a resposta para essas perguntas do porquê que a gente faz isso? Porque nós esquecemos das boas novas do Evangelho. É isso que acontece, a gente esquece. E aí achamos que a realidade da justificação, ela teve efeito só lá atrás, quando eu me converti, quando você foi alcançado por Cristo Jesus. Mas assim como um bilhete do metrô é necessário para nos manter na viagem, a doutrina da justificação é a realidade sustentadora da nossa vida interior. Ela é importante, ela não ficou só lá atrás, ela é importante para mim e para você dia a dia. De novo, vou repetir, a doutrina da justificação é a realidade sustentadora da nossa vida interior. Ela nos liberta. A justificação nos liberta, e não somente do pecado, e consequentemente de um futuro julgamento de Deus, mas ela nos liberta a cada dia, diariamente, do julgamento das pessoas. Eu não preciso do julgamento das pessoas. Eu fui justificado, já não há mais condenação para mim nem para você, porque nós estamos em Cristo Jesus. Por isso que a justificação é libertadora. E por isso que ela é o coração da transformação. À medida que o Evangelho vai se expandindo em nosso interior, à medida que a gente vai mergulhando mais fundo no amor de Cristo Jesus, a necessidade por aprovação humana vai sendo deixada de lado, vai perdendo o controle, e a verdade bíblica de que nós somos aprovados por Deus, e você precisa não só guardar isso aqui, mas trazer para o seu coração que na cruz de Cristo Jesus você já foi aprovada por Deus. Essa é a verdade bíblica da qual a gente deve crescer, se enraizar e abraçar. E não é invenção do pastor Lacy, essa é a verdade escrita e revelada nas Escrituras, lá em
Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, diz o seguinte: ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Você já foi aprovado, você já foi aprovada, porque quem te aprova não é você, não é suas ações, não é o seu falar, mas é a cruz de Cristo Jesus, e a cruz de Cristo Jesus é infalível. A cruz de Cristo Jesus, ela venceu a morte. Essa é a grande verdade do Evangelho. Essa é a resposta graciosa de Deus para mim e para você. O Evangelho simples, maravilhoso e justificador. Diz que nós somos aprovados por Deus, absolvidos de toda a nossa culpa, de uma vez por todas, com base exclusivamente na obra consumada de Cristo Jesus na cruz. O bilhete já foi pago, gente. A gente fica tentando pagar de novo. A gente fica com o bilhetinho, a gente olha assim, não, mas eu tenho que pagar de novo, eu tenho que fazer alguma coisa. Se você recebe o bilhete, não, mas como assim? Eu nem paguei. Eu estou entrando de graça, eu estou nesse vagão rumo à vida eterna de graça, mas não tem que pagar o bilhete, já foi pago, nós já fomos justificados, nós já estamos em Cristo Jesus. Esse é o ponto. Por isso a doutrina da justificação é fundamental para ser lembrada diariamente de que nós já estamos em Cristo Jesus. Pastor, como que a gente coloca isso em prática? Como que a gente vai colocar isso em prática diária das nossas vidas? Eu vou compartilhar com você 3 pontos práticos a respeito do coração da transformação. O primeiro ponto é que a justificação é de fora para dentro. Guarde isso, a justificação ela é de fora para dentro. O texto que nós lemos no versículo 16 do capítulo 2 diz o seguinte: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, nem eu nem você. Nós não cumprimos a lei. Ninguém é justificado dessa maneira. Mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ninguém. Nós não conseguimos. Então pensar a justificação de fora para dentro, no sentido de que um outro alguém nos justifica, e é Cristo Jesus, é difícil. Eu sei que é difícil. E é difícil compreender por quê? Porque naturalmente nós pensamos que a nossa jornada, que as nossas vidas, elas dependem do nosso desempenho. Então é difícil a gente pensar assim, como assim é de graça? Como assim eu não pago nada? Como assim? Eu vou ganhar uma bicicleta no final do ano de Natal, mesmo não tendo alcançado as notas mais altas. Como assim? Por quê? Porque a gente aprende desde criança, né, que a gente vai ganhar bicicleta no Natal se você entregar as notas altas. Então, desde criança, você é ensinado a viver o desempenho. E aí, quando vem Deus e fala, eu te amei porque eu sou soberano e eu te resgatei, mesmo você sendo um miserável homem pecador, a nossa mente faz... Como assim? Isso é graça. Isso é graça. O Evangelho diz que nós fomos justificados por Cristo Jesus, não há mais condenação. Hoje eu e você somos filhos e filhas. Então houve o que os grandes teólogos chamam de grande troca. Grande troca, quando Cristo Jesus morre por nós numa cruz, ok? E nós recebemos a justiça dele e ele recebe a nossa condenação. Há uma troca e ele se torna, de acordo com a mesma carta de Gálatas, lá no capítulo 3, verso 13, Jesus se torna maldição em nosso lugar. E nós nos tornamos santos no lugar dele. É a grande troca. É difícil de entender, porque nós, mesmo sendo a parte infratora, recebemos justiça. E quando nós recebemos justiça, nós recebemos uma justiça plena e somos declarados livres, porque Cristo já pagou o preço de toda a condenação. Por outro lado, só seremos verdadeiramente livres se realmente entendermos que a justificação não vem de nossos atos, mas ela vem de fora, ela vem de Cristo Jesus. Por isso que a gente não deve se debruçar, focar sobre as nossas feridas.
Ok, nós somos miseráveis homens pecadores, sim, nós já sabemos disso, mas a gente não tem que ficar coçando ferida, porque todas as vezes que a gente fica preso olhando para o pecado, a tendência é essa, a gente se machucar, a gente abrir, quando na verdade a gente não tem que ficar olhando para nós temos que olhar para onde? Para Cristo Jesus. Ok, eu sou pecador e dependendo totalmente de Cristo Jesus. Se eu sou pecador, eu dependendo de Cristo. Então eu não tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para a cruz de Cristo. Eu tenho que olhar para frente, eu tenho que olhar para aquele que me declarou livre. Eu tenho que olhar para aquele que morreu por mim. Eu tenho que olhar para aquele que ressuscitou. Eu tenho que olhar para aquele que hoje habita e transforma e molda a minha e a sua história. É para Cristo que nós devemos olhar. E nesse sentido, o pastor escocês, Robert Murray, ele diz algo assim fantástico, né? E disse isso lá atrás, séculos atrás. Ele diz o seguinte: para cada vez que olhar para si mesmo, olhe 10 vezes para Cristo Jesus. Toda vez que você olhar para a sua história, para o seu coração, e de repente fala assim: puxa, eu pisei na bola, puxa, eu não deveria ter feito isso, puxa, como eu sou miserável homem pecador. Todas as vezes que você olhar para o seu pecado, você imediatamente confessa, se arrepende e olha para Cristo Jesus, porque você foi salvo por Cristo Jesus, você já foi perdoado. E se Ele é fiel e justo, Ele pode e nos purifica de toda injustiça. Todas as vezes que você olhar para si mesmo, olhe 10 vezes para Cristo Jesus. A justificação vem de fora, você está em paz com Deus por causa de Cristo Jesus. O segundo ponto prático é que se a justificação é de fora para dentro, olha só que interessante, a santificação ela é de dentro para fora. Ela é de dentro para fora. Nós lemos o versículo 20, maravilhoso: fui crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou, que me salvou, que se entregou por mim. É de dentro para fora. Depois da justificação, já não é mais você quem vive, mas sim Cristo Jesus vivendo em você aqui. Ele já está em você. Por isso é de dentro para fora. E aí a santificação, como um processo de tornar-se semelhante a Cristo Jesus, numa jornada de vida, é algo que acontece aqui de dentro. Ou seja, é do interior, é do coração, porque é do coração que procede as fontes de vida. E se Cristo Jesus está lá, é fonte de vida plena e abundante. Então começa aqui do coração. E aí eu vou falar para você que um dos maiores erros da religiosidade, é não entender isso. É colocar regras de comportamento. É fazer com que as pessoas sigam regras apenas externas, apenas comportamentais, mas sem mudanças reais no interior. Sabe, o seguir regra por regra, ao invés de entender um princípio, um mandamento amoroso de Deus aqui de dentro, esse é o grande problema. E aí as pessoas desenvolvem o quê? Uma aparência de piedade, mas por dentro elas estão podres. Elas negam o poder de Cristo Jesus. Quantas pessoas você não conhece que são assim, aparentemente piedosas, mas extremamente narcisistas? Aparentemente santas, puras, mudam o tom da voz para orar, mas lá dentro são consumistas, são idólatras por dinheiro, idólatras por poder, idólatras por tantas outras coisas. Aparentemente piedosas, gostam de apontar o erro das outras pessoas, mas dentro delas tem um coração ingrato, um coração frio, aparência de piedade, mas na verdade elas são cheias de orgulho, são cheias de maldade. Não foi esse tipo de pessoa que Jesus combateu? O erro dos fariseus. Eles achavam que a santificação era uma realidade superficial externa. Eles achavam que orar em voz alta nas praças públicas, colocar uma vestimenta sacra, fingir atos externos, bastava. Cumprir regras que eram fáceis para eles, óbvio. Aquilo que é fácil para você, você cumpre, e aí você aponta o dedo na vida do outro. Esse era o erro dos fariseus. E aí o que Jesus diz? Vamos lembrar as palavras de Cristo Jesus lá em Mateus 23? Ele diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas!
Aí Jesus está falando, seus falsos, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância, estão cheios de cobiça. Fariseu cego. Jesus está falando cego. Cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo. Por fora parece que vocês exalam santidade e piedade, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia, cheios de pecado, cheios de falsidade, cheios de maldade. Ou seja, não adianta nada, é pior. Por isso que Jesus diz, ai de vocês, é pior porque vocês desviam as pessoas que são sinceras. Então eles exteriormente demonstravam uma aparência santa, mas interiormente eles tinham um coração implacável, um coração corrupto, um coração podre. Então a verdadeira santificação, ela não é externa. O verdadeiro ir mais fundo na vontade de Deus é interno, é do coração, é de dentro para fora. E aí quando você é transformado no seu interior, as ações exteriores, elas são consequências da sua vida, da sua espiritualidade. Então o coração do verdadeiro cristão é alimentado pela graça de Cristo Jesus. Já não é mais um coração guiado pelo homem que vive, mas sim o próprio Cristo vivendo no nosso interior. A realidade interna do seu coração é o que define quem você é e como você vive. Presta atenção, vou falar de novo. A realidade interna do seu coração é o que define quem é você e como você vive. Aonde está o seu coração? Em Cristo Jesus. Desenvolva isso. Cresça nisso. Porque é essa realidade que define quem você é. Não é a aprovação das pessoas. Não é o que um dia os responsáveis disseram sobre quem você era. Não é quem o chefe do seu trabalho na sua empresa diz quem você é. Não é mesmo nem quem o seu esposo ou sua esposa diz sobre quem você é. A realidade que te define é o que Deus diz a respeito de você. E isso é quem você é. E você foi justificado. Você foi justificada pelo sangue de Cristo Jesus. E você é filho. E você é filha de Deus. A partir disso, você desenvolve como você vive. Sabendo quem você é diante de Deus. Concluindo, se o primeiro ponto prático é a justificação de fora para dentro, o segundo ponto prático é a santificação de dentro para fora, o terceiro ponto prático é o seguinte, a justificação é o coração da santificação. A justificação é o coração da santificação. O que eu quero dizer com isso nessa manhã? Que a realidade externa da justificação alimenta constantemente e diariamente a nossa jornada de santificação, a nossa jornada de nos tornarmos mais parecidos com Cristo Jesus. Você sozinho, entenda por uma vez por todas, você sozinho não possibilita um caminho para a transformação. Nem tente, você não vai conseguir. Mas é o poder do Evangelho, dizendo quem você é em Cristo Jesus. Aí você vai conseguir, através do poder do Evangelho. Vou te dar um exemplo muito comum hoje em nossa sociedade. Algumas vertentes da psicologia afirmam que a insegurança emocional é uma das principais causas de paralisação de sonhos, paralisação de planejamentos e de futuro, né? A famosa insegurança emocional. Talvez você já tenha sentido isso, aquele sentimento de ficar paralisado, se cobrando demais, o medo de fracassar, uma sensação de inferioridade, mesmo sabendo das suas capacidades e habilidades, mas você se sente inferior às outras pessoas. E a resposta majoritária das linhas de psicologia para lidar com a insegurança emocional é o seguinte, é o desenvolvimento da autoconfiança. Então muitos psicólogos vão falar assim, não, você tem que desenvolver a autoconfiança. Ok, tem os seus pontos positivos, mas vamos mais a fundo, né? Autoconfiança. Porque de maneira superficial parece bonito, parece que vai funcionar. Porque assim, é só acreditar nas minhas habilidades, é só acreditar no meu eu, no meu esforço, no meu potencial. E uhul! Né? E vamos gritar, você é um vencedor. E de repente todo mundo é um vencedor, né? E já não existe mais perdedores no mundo, né? Vamos fazer curso e gritar, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. E a realidade?
Só que não. E quando não dá certo? E quando você resolve olhar honestamente para você mesmo, para o seu coração? Aí você tem duas opções. Primeiro, você olha honestamente para o seu coração. Não sou perfeito em tudo. Então, estratégia? Vou fingir que sou. Essa é uma estratégia. Vou fingir que sou, vou viver uma máscara para a sociedade, uma máscara exterior, e eu vou viver uma vida fake, uma vida falsa e uma vida, consequentemente, sem alegria, porque é uma vida falsa. Ou você pode, com esse mesmo olhar honesto sobre si mesmo, assumir quem você realmente é, mas sabendo que você nunca vai alcançar um padrão de perfeição. Você nunca vai alcançar um padrão de santidade. Ou seja, essas duas opções voltadas exclusivamente para o que a sociedade chama de autoconfiança, para o ensimesmamento, me desculpa, eu vou falar a verdade. Essas duas opções estão fadadas ao fracasso. E se elas estão fadadas ao fracasso, a primeira vez que você vacilar, e vai ser normal você vacilar, porque nós não somos perfeitos, sabe o que vai acontecer? Vai gerar mais insegurança. Mais insegurança. Porque aí você fala assim, eu tentei. A minha autoconfiança não funcionou. Aí pode ser que alguém ainda fale ainda para você assim, não, mas faltou ainda mais autoconfiança. Aí você entra num ciclo de insegurança que vai te corroendo, vai te destruindo. Então qual que é a resposta? Qual que é a resposta? Nós sozinhos não conseguimos promover uma transformação em nossas vidas. Só que quando nós nos aprofundamos na justificação, e aqui está a resposta na palavra de Deus, a ação de Cristo Jesus na minha vida, isso sim possibilita uma verdadeira transformação. Isso sim possibilita uma verdadeira transformação na minha história, na sua história. Então há resposta sim, há resposta para a insegurança emocional, há resposta para a insegurança psicológica, há resposta para a insegurança espiritual. A resposta não está em nós, está em Cristo Jesus. Isso porque o crescimento espiritual saudável ocorre apenas quando nós somos e sabemos que somos aceitos e seguros. Afinal, a raiz de todas as preocupações humanas é a busca por aceitação e por segurança. Por que um bebê de colo não tem ansiedade? Já parou para pensar isso? Um bebê de colo não tem ansiedade. Porque ele está no braço da mãe dele. Ele vai se preocupar? Você pode falar assim, mas é uma criança, ele não tem as preocupações. De fato, ele não tem as preocupações. Só que uma certeza ele tem. Ele está seguro num ambiente de aceitação. Ele está nos braços da mãe dele. Então nós temos essa busca por aceitação e segurança. Independentemente do grau de sucesso, conquista ou outra coisa, quando eu e você temos a mais absoluta certeza de que Deus nos ama, independentemente das nossas ações, palavras e vida, aí entendemos que nós somos aceitos, que nós já estamos aprovados por Deus, pois Ele nos ama em Cristo Jesus. Então nós crescemos em profundidade. Eu já sei que eu sou amado. Você já sabe que você aceita. Nós estamos seguros nos braços de Deus. Então, por isso que a justificação é o coração da transformação. Você precisa lembrar isso para o seu coração. Todos os dias. Você tem que acordar e falar, eu fui justificado por Deus. Sabe aquele dia que você acorda mal? A semana toda. Você errou. Você queria acertar, daí você errou. Vem um atrás do outro. Você fala, puxa, mas eu ia falar isso, falei errado. Eu briguei com minha esposa, eu briguei com os meus pais. Eu não liguei para alguém. O meu chefe está me cobrando. Está dando tudo errado. Você olha para o espelho e fala, eu fui justificado pelo sangue de Cristo Jesus. Eu sou aprovado por Deus, mesmo nessa tempestade. E aí a nossa vida é alimentada pela graça de Deus e não pelas minhas obras, não pelas suas obras. Isso nos traz segurança, paz e crescimento. Deus não espera garantias, gente. Não acho que Deus está esperando. Não acho que Deus pagou o bilhete para você para depois Ele vir cobrar o bilhete. Não, Ele não está esperando garantia. Deus perdoa completamente. Deus paga integralmente. Então o perdão regenera e a justificação santifica. E nesse sentido eu quero terminar com a frase do teólogo holandês, o Gerrit Cornelis Brecauer. Ele diz o seguinte, o coração da santificação é a vida que se alimenta de justificação.
O coração da santificação é a vida que se alimenta da verdade da justificação. Você quer viver um coração transformado? Lembre-se diariamente que Cristo Jesus cancelou a nossa dívida e nos justificou. E aí você se aprofunda dia a dia no Evangelho. A resposta só pode ser uma. Você está seguro? Você está aceito? Alegre-se. Alegre-se. Eleve o seu coração integralmente a Ele. Por quê? Porque Cristo Jesus vive em nós. Que Deus te abençoe. Na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém?